e docência no ensino superior, mulher top, pós-graduanda em MBA em coaching, acupunturista. Vou fazer uma pergunta para vocês: quem nunca assistiu um vídeo dela, né? Quem é que não tem lá nas notificações ativada para assistir o vídeo quando ela posta? Quem, né? E ela também é tutora externa da Uniaselv. E ela vai vir, gente, com um tema que aterroriza a maioria das mulheres, tá bom? Ela vai falar sobre hipercromias, como tratar de forma segura. Vem pra cá! Dizem que é Jussiara Alves, mas eu chamo ela de Jussiara Conhecimento! Vem pra cá, meu bem! Boa tarde! Estão com sono? Estão cansadas? Eu tô. Tô cansada, gente, né? Acordei bastante cedo. Não só eu, como as outras tutoras, né? Professora Ana Paula, Ellen, também o pessoal da nossa equipe, né? De estética, Sara, Jaqueline, os meninos que estão aqui auxiliando o som, todo mundo acordou muito cedo, né? Outras pessoas algumas de nós estamos trabalhando há quase um mês, né? Para a realização desse evento. Então dá um cansaço, mas não se preocupe não, que eu puxei energia lá do fundo para a gente conversar hoje, tá bom? Deixa eu ver onde é que está meu passador. Tá cá. Meninas, quem de vocês trabalham com hipercromias? Pouca gente, né? Por que pouca gente trabalha assim com hipercromias? Tem medo? Sim, né? Gente, isso aqui é um dos assuntos que mais aterrorizam esteticistas no mundo inteiro, né? Porque geralmente é uma coisa que é muito difícil de tratar, ou pelo menos era, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que tem como a gente tratar hipercromias e principalmente de forma segura, né? Eu sei que muitas de vocês, o grande medo é o efeito rebote, não é isso? Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho como a gente pode tratar a hipercromia e evitar esse efeito rebote, principalmente saber por que ele acontece, né? O grande problema hoje em dia do esteticista, né, ou da pessoa que trabalha com estética, seja lá de que formação for, talvez seja entender a síntese da melanina, né? Tem um esqueminha que eu vou mostrar para vocês. Já falaram, né, da minha formação, então eu não preciso repetir, vamos passar direto. Vamos falar um pouquinho, né, das funções da pele. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Então vamos falar um pouquinho das funções da pele, mas antes disso, eu quero uma voluntária que tenha hipercromia para trabalhar hoje e eu não vou usar ácido nela. Quem quer? Ai, gente, ninguém quer. Tratamentos para ficar com a pele clara, sem ácido. Você quer, amiga? Pode ficar aí. Já tenho minha voluntária. Daqui a pouco eu chamo você aqui, tá bom? Mas pelo menos já arranjei minha modelo. Então, gente, o que é que acontece? As pessoas têm medo, principalmente por falta de conhecimento a respeito da pele, da fisiologia da pele e também da fisiologia que leva ao escurecimento, né? Então, vamos relembrar algumas funções que a nossa pele tem, tá? Bora lá. A primeira função que a pele tem é a função de proteção. Não é isso? A pele ela é um grande protetor do nosso corpo. Ela protege todo o invólucro, tudo que está dentro. Então, ela foi criada para ser um mecanismo de proteção. Então, por isso que, inclusive, guardem esse fator aqui, que uma das funções da pele, a proteção, é a mesma que causa a hiperpigmentação, tá? A gente vai voltar na proteção mais tarde. Também temos a excreção de substâncias, né? Como, por exemplo, o suor. Também temos a termorregulação, né? Se você está com calor, a sua pele ela vai excretar o suor para refrescar. Se você está com frio, o que é que vai acontecer? Lá no folículo piloso, o músculo eretor do pelo vai trabalhar, vai fazer com que esse pelo fique eriçado para fazer com que o seu poro se retraia e isso diminua a sensação, né, de frio que você está sentindo. Então, pode ver que quando você está com frio,
Geralmente os cabelos tendem a ficar arrepiados, né, do corpo. Então, também é função da pele. A pele também tem a função endócrina, né? Ela sintetiza hormônios, principalmente os hormônios que estão envolvidos na síntese da vitamina D. Então, por exemplo, se você não tomar sol, essa síntese não acontece, né? A pele ela não tem essa reação, e aí você também não produz a vitamina, né? E aí gera uma série de doenças. Outra coisa, manter a hidratação. A pele ela é feita para isso, ela é para manter a hidratação do nosso corpo. Tanto que sabemos que a composição básica, 70%, é de água, né? Também, outra função, sensibilidade tátil, né? Se nós conseguimos sentir as coisas, é porque a nossa pele nos dá essa sensação. Então, eu consigo pegar nesse papel, sentir que ele é áspero, né? Eu consigo sentir até se a minha própria pele ela está áspera ou se ela está macia, só pela sensibilidade tátil. Também, ela tem uma reação, né? Ela tem muito a ver com a imunidade. Nossa pele protege, ela tem um sistema imune próprio e faz parte do sistema imune. Por exemplo, algumas pessoas têm alergias a cosméticos ou a alimentos, medicamentos, e às vezes os primeiros sinais alérgicos que aparecem são o quê? Erupções na pele, né? A pessoa às vezes sente coceira, sente ardência, sente às vezes dá o prurido, né? Formam bolinhas, né? Então isso tudo faz parte da imunidade da pele. E também ela tem a função de barreira. Então a pele ela é uma barreira, né? Que é necessário que haja essa função para que nem a gente perca, né? Muito, por exemplo, água, nutrientes do corpo, e também que não entrem coisas demais, né? Então, por exemplo, se os nossos cosméticos ou simplesmente a água que você tomasse banho permeasse completamente a sua pele, né? Você provavelmente já teria explodido, né? Você vai tomar banho, aquela água toda ali, em vez de passar por você e limpar, penetrasse no seu corpo. Então, a pele tem essa função, ela é uma barreira e ela é seletiva, ela seleciona o que passa por ela. Então, relembrando aqui, gente, tentem manter isso aqui, ó, essas funções da pele na mente, porque vocês vão entender que quando a pele hiperpigmenta, ela não está fazendo mais do que a obrigação dela. A questão é, que cuidado eu estou dispensando a minha pele, né? A que tipo de agressão eu estou expondo minha pele? Então é isso que a gente tem que ver. Camadas da pele, né? Então a gente tem a camada mais externa, né? Que é a epiderme. Essa que você passa a mão e você sente ela. A epiderme ela tem 5 camadas, né? Sendo que a primeira, vamos contar a primeira como sendo a camada basal, tá certo? Que é também chamada camada de base. É nela que, por exemplo, estão aqui, ó, células especializadas, como por exemplo, um danadinho que a gente vai falar muito dele hoje, que é o melanócito, né? Também a célula de Merkel. E acima dele já começam os queratinócitos, né? Que são as células especializadas à base de queratina. Então elas vão, né, passando de camada em camada, gente, e no final das camadas, quando ela vira extrato córneo, que é a parte mais externa, ela já não tem núcleo, ela já não tem vida, né? Ela é queratina pura. Então, quando ela chega nessa parte, ela começa a causar uma certa descamação. Porém, se você for ver aqui, ó, abaixo da camada basal, a gente tem uma outra camada, que é a derme, né? A derme é quem dá sustentação a todas essas camadas. O nosso amigo melanócito, ele está aqui, ó, e veja que... Está dando para vocês enxergarem, gente, a diferença de cor? O melanócito, ele é um cara que gosta de unir as coisas, sabe? Então, não basta ele estar ali sozinho, ele tem que abraçar um monte de outras células. Então, em média, cada melanócito abraça uns 23 queratinócitos. Então, assim, vamos ser amigos, né? Então, ele forma a turma dele, abraça, e aí ele começa a transmitir, né? Fazer a transmissão da melanina para jogar a cor para essas células, tá bom? Ele está aqui bem na junçãozinha dermoepidérmica, né? Então ele fica aqui no finalzinho da camada basal
e abaixo dele tem a derme. Isso também é uma coisa importante para a gente falar sobre hipercromia, tá? Guardem mais essa informação. Tempo de renovação aqui, gente, dessa pele, da camada basal até o estrato córneo, média de 21 dias, tá? Cada pessoa tem a sua fisiologia, mas a média geral entre 21 e 28, tá? Considera-se mais na literatura 21 dias. Então, nosso melanócito, como eu falei, ele é aquele cara, né, que abraça todo mundo, né, quer fazer amizade, quer manter as coisas unidas, fala assim, eu vou ajudar vocês, vou jogar uma cor. Mas o que é que acontece? A principal função dele, né, é proteção, né? Então, se ele acha que está havendo algum tipo de agressão à sua pele, então ele vai tentar te proteger, tá? O melanócito, na verdade, é seu amigo, mas você não sabe disso, né? E aí você fica, coitado, agredindo o pobrezinho. E eu vou mostrar como é que você faz isso, tá? Ele entra, gente, quando é agredido, nessa cadeia aqui, ó. Isso aqui é a síntese da produção de melanina. Quem já estudou isso aqui na universidade, pode levantar a mão. Quem já passou por isso? Entendeu o quê? Pense numa palestrante desastrada. Derramar água na roupa. Não, tá calor. Gente, então, toda essa cadeia aqui, veja aqui, o melanócito, né, ele é estimulado por toda essa sequência de eventos, tá? O produto do melanócito é a melanina, já sabemos, não é isso? Mas isso tudo começa aqui, ó. A gente tem a tirosina, né, que é um hormônio normal, que é secretado pela nossa tireoide. Normal. O que acontece? A tirosina, ela é estimulada pela tirosinase, tá? E aí ela dá sequência a todos os eventos que ocorrem embaixo. Então vai se transformar em dopa e depois dopaquinona. Se reagir com enxofre vai virar dopacisteína, se reagir com oxigênio vai virar dopacromo. E aí a partir daí a gente tem os resultados, feomelanina e eumelanina, tá? Tem 2 tipos de melanina. Aí você fala assim, nossa, José, eu não entendi nada disso aí. Eu já vi esse esquema, mas eu não entendi nada. E eu vou dizer uma coisa para você, talvez você não precise entender o esquema inteiro. Se eu te disser, se você entender só isso aqui e isso aqui, tá? O início e o fim, e você mata a cadeia de eventos, é o que vocês precisam saber, tá? O que acontece? Digamos que isso aqui é uma árvore, tá? Vamos supor que seja uma árvore invertida. Se você desinverter, dá uma árvore, não dá? Pronto. Então, vamos lá. Para que eu tenha melanina, vamos dizer que a melanina é a copa da árvore, são as folhas, é o resultado visível, não é isso? Se eu quero, gente, matar uma árvore, o que é que eu tenho que fazer com ela? Eu vou podar os galhinhos? Tem que ir na raiz, não é isso? Então, eu aparar galho, eu aparar folha, ajuda? Não. Quem tem planta sabe que às vezes a poda ajuda até a ficar maior, né? A planta ganha aquele fôlego e ela melhora. Com a gente também não é diferente, tá? Muitos dos tratamentos que a gente vê por aí, né, são tratamentos que eles atacam isso aqui, ó, a copa da árvore. Ah, eu vou despigmentar, eu vou tirar a melanina, eu vou picar não sei o quê, não é isso? Agressão, agressão, agressão. E assim, se você não interromper esse ciclo aqui, ó, se você não trabalhar na raiz, tirar essa danadinha aqui, ó, que é a tirosinase, se você não impedir a ação dela, a tirosinase vai continuar sendo jogada e essa cadeia de eventos toda vai acontecer, tá? Então, principal motivo, né, do escurecimento é isso aqui, ó. A partir do momento que você corta a ação da enzima tirosinase, isso tudo aqui cessa. Simples, né? Pois é. Engraçado que as pessoas fazem tanta agonia e, né, uma coisa tão simples. É muito simples. Até então você achava que era muito complicado, né? Não é. Vamos lá.
Vamos relembrar agora a derme, tá, gente? Nossa derme ela é subdividida em duas partes. Derme papilar, que é a derme a parte mais superficial, né, superior. Ela tem fibras verticais. E a gente tem também a derme reticular, que é a derme mais profunda. Ela tem fibras horizontais. Então, a nossa pele ela é né, como se fosse vários tipos, uma teia mesmo, né? Porque qual é o tecido que forma a derme, principalmente? Fibras colágenas elásticas, né? Então, ela é uma teia mesmo entramada, ó, assim, para que a sua pele tenha sustentação. Lembra que eu falei que ela tá ali que ela fica abaixo da epiderme, né? Ela que dá sustentação à camada basal da epiderme. Pois é. Então, guarda essa informação de novo, tá? Que daqui a pouco a gente junta tudo. A célula que vive na derme, né, principal responsável, né, por todas as transformações, é o fibroblasto, tá, gente? Mas o que é que acontece? O fibroblasto, ele é, né, um produtor de fibras elásticas e colágenas. É ele que faz com que a nossa pele, né, ela se renove, que ela tenha viço, que ela tenha sustentação. Qual é o grande problema? Hoje em dia nós temos vários fatores que alteram a função dos nossos fibroblastos, tá? E aí com o tempo ele vira esse danadinho aqui, ó, que é o fibrócito. Já ouviram falar de fibrócito? Às vezes a gente ouve muito falar de fibroblasto, né? Mas pouco a gente ouve falar de fibrócito. E quem é o fibrócito? Ele é o fibroblasto que perdeu a função, ou seja, ele está inativo, ele está cansado, ele não aguenta mais produzir colágeno e elastina, então ele fica lá como se estivesse em estado de repouso. Então ele cai para o lado e dorme, tá? Aí eu pergunto a vocês, será que você tem como um fibrócito virar fibroblasto? Vocês acham que essa ressurreição pode ocorrer? Morreu. Aqui é como se ele tivesse... Morreu não, gente. Vamos, digamos que ele está em coma, tá? Quem está em coma pode voltar a viver? Pode, né? Mas tudo depende, né? Na gente depende de sorte e aqui depende de estímulo, tá? Tudo depende do estímulo que você vai dar. Então, o que é que faz com que a nossa pele fique cheia de fibrócitos, né? Às vezes a gente tem um fibroblasto, quando a gente é novinha, né? Por exemplo, abaixo dos 25, os fibroblastos estão lá produzindo, gente, fibra colágena à torta e direita. À medida que a gente vai, né, envelhecendo, passa dos 25, aí ele já vai ficando cansado, virando fibrócito, né? O que é que faz isso ocorrer? Então, o envelhecimento, né, que é esse fator, é isso que é o envelhecimento, né? É a gente ter os nossos fibroblastos transformados em fibrócito. Perde a função, você não tem mais colágeno, elastina, você vai ficar ali, né? A pele começa a cair. Quem já passou dos 30 sabe que não é a mesma pele que você tem quando tinha 15, né? Dá aquela tristeza interior, né? Mas o que é que acontece? A Miranda, ela se identificou. Então, o envelhecimento ele é isso, gente. Ele é justamente a diminuição da densidade da pele. E isso é muito causado por conta da desidratação. E aí você junta, né? Por exemplo, a desidratação mais a produção de melanina. Adivinha o que é que você vai ter? Hipercromia. Né? Por quê? Vamos juntar as informações agora. Lembra que eu falei que a derme, ela está lá embaixo, que ela dá sustentação para a camada de cima, para a epiderme, né? Lembra que o melanócito está ali na camada basal, né? Logo abaixo dele a derme. Então, se a derme ficou desestruturada, ela está desidratada, então o fibrócito, ela murchou, adivinha o que vai acontecer com a camada de cima? Né? Tem como ficar normal? Não tem, então ela também vai se desestruturar por tabela. E é aí, gente, que o melanócito reage. Ele vai falar assim, nossa, né, meu mundo caiu. E aí ele começa a se sentir agredido. Ele fala, não tem um chão, né? E aí ele vai tentar lutar contra isso. E aí que ele começa a jogar a melanina. Então aí você tem tanto o aparecimento de rugas, né, por causa da desidratação, pode ver que os vincos aparecem na pele,
como também você vai ter hipercromia, tá? E por que as hipercromias aparecem em gente jovem, então? Tem gente jovem que tem hipercromia, não tem? Não é só gente mais velha. Hoje em dia a gente vê gente muito nova tendo hipercromia. Então isso acontece, gente, por causa da diminuição de densidade, causada principalmente por fatores externos, tá? A gente se agride muito. Eu vou mostrar como daqui a pouco. Então, a gente agride a nossa pele e aí a gente começa a transformar nossos fibroblastos em fibrócitos. E aí, às vezes, mesmo você estando numa idade que você é uma pessoa nova, você já está com o envelhecimento ali acelerado ocorrendo dentro de você, tá? Aí vem os motivos radicais livres. Quem estava aqui pela manhã, Kelvin falou bastante sobre eles, não foi? Radical livre, ele causa uma destruição em cadeia na pele e a desidratação. Então, esses dois juntos conseguem fazer isso aqui, ó, gente. Transformar fibroblastos em fibrócitos. E aí, daqui a pouco, você está com muito mais fibrócito do que fibroblasto. Aí complica, né? A hipercromia vem mesmo e vem com força. Então, o melanócito ele pode promover, quando você está nessa fase, tanto hiper como hipopigmentações. Se o melanócito ele produzir uma hiperpigmentação, menos mal para você, é mais fácil. Agora, se ele produzir uma hipopigmentação, gente, que é a falta de cor, a acromia, aí não tem jeito, tá? É morte melanocitária quando isso acontece. O melanócito morreu e não joga mais melanina para nada. E ele ainda tira a que tem na sua pele. Então, por isso que aparecem aquelas manchas brancas. Principalmente se você reparar em mãos e braços de pessoas idosas, você vai ver que são bastante comuns, né? Tanto as hipercromias como as hipo, né? Aquelas manchas brancas, bem comum. A gente também perde 50% das células de Langerhans, que fazem parte da nossa imunidade. Então, a pele também fica lá com a imunidade baixa. A gente também perde colágeno, tem uma diminuição do colágeno e da elastina. Em compensação, a gente vai ter um aumento das colagenases e elastases, né? Quem são, gente, as colagenases e as elastases? São elementos da nossa pele que degradam o colágeno e a elastina causado pela desidratação. Então, vejam que a desidratação é um fator grave, muito grave, né, para o surgimento das hipercromias. Então, o que é que a gente pode tirar de proveito disso, gente? Ó, se a densidade da pele estiver ok, o melanócito precisa produzir tanta melanina? Precisa, se minha pele está bem, se eu tenho bastante fibroblasto agindo, hidratada, está tudo ok? Não precisa, né? Então ele vai ficar calmo, ele vai ficar tranquilo, né? É que nem uma criança, gente. Quem é mãe aqui deve saber, né? Seu filho, quando era bebezinho, estava com fome. O que é que ele fazia para avisar que estava com fome? Chorava, irritava, né? Aí você ia, dava um peito, uma mamadeira, ele fazia o quê? Ele queria guerra com alguém? Não, ele ficava tranquilo, né? O melanócito é dessa forma também. Então, quando você vai e dá, né, a densidade, né, que ele precisa, se está tudo calmo abaixo dele, ele tende a ficar calmo lá no canto dele, fazendo a função dele normalmente, tá? Então, se a gente pega uma pele, por exemplo, fina, desvitalizada, o que a gente precisa é aumentar a densidade dessa pele, estabilizar o melanócito, e isso vai impedir que ele produza muita melanina, tá? O que você pode falar para os seus clientes, né? Fala assim, ó, você tem que fazer isso aqui, né? A gente já viu que os radicais livres, né, e a desidratação são fatores assim horrorosos. Então você vai falar para ele diminuir açúcar, né? Lembrando que o açúcar causa um fenômeno que a gente chama de glicação, né, que é a caramelização das nossas fibras elásticas e colágenas, gente. A pele não só fica com aspecto endurecido, como caramelizado, escuro. Já fizeram calda de açúcar em casa, para fazer pudim, alguma coisa assim?
Você bota o açúcar lá, o açúcar é branco. Aí você coloca ele ali para esquentar, daqui a pouco ele tá marrom, né? Fica aquela cor de caramelo. Então, isso é glicação. Na nossa pele também funciona da mesma forma. Então, a pessoa tem que diminuir a ingestão de açúcar, industrializados, refrigerantes, massas e doces. Por quê? Porque no fim das contas, gente, isso tudo aqui dentro da gente, quando entra, vira açúcar, tá? Carboidrato simples, principalmente, vira açúcar e em grande quantidade. Então, isso carameliza a nossa pele, deixa ela endurecida. O que é que ele tem que fazer? Fazer uma hidratação correta, tá? Então, a pessoa tem que beber pelo menos de 1,5 litro a 3 litros de água por dia. Comer frutas, verduras, legumes, tudo que sua avó e sua mãe queria que você fizesse, você tem que fazer, né? Elas estavam todas certas e hoje em dia já se sabe disso. Também fazer uso correto do home care, tá? Não adianta você fazer um tratamento para hipercromia lá na sua cabine, a cliente não utilizar o produto em casa. Porque, gente, sinceramente, não dá efeito. Se você faz o tratamento uma vez por semana, ela precisa dar manutenção, ela precisa proporcionar essa hidratação, acalmar esse melanócito, tá bom? Tudo em casa. Exercícios moderados pode ser feito, sono. Aqui, gente, fotoproteção, tá? E até drenagem linfática manual, seja ela facial ou corporal. Por quê? Porque ela ajuda na distribuição do líquido corporal, né? A drenagem ajuda na hidratação. Você retira o excesso e nutre o que está precisando, né? Então a drenagem ela tem esse poder. Então vocês podem inclusive associar a drenagem aos tratamentos faciais. É um tratamento fantástico e acalma, né? O melanócito também. Gente, eu preparei um protocolo para mostrar para vocês. Agora eu quero a minha modelo, né? A linha que eu vou utilizar hoje para fazer esse protocolo é uma linha que eu gosto muito, que é uma linha bioortomolecular, né? É uma linha que ela é baseada na física atômica e ela trata a gente de dentro para fora. Ela trata as moléculas, tá? E a partir daí você vai ter uma nutrição celular. E aí, da célula, você vai nutrir o tecido. E do tecido, a gente nutre todo o resto, tá bom? Eu vou chamar aqui minha assistente. Então, gente, nossa modelo... Alguém tem um celular que possa tirar foto da nossa modelo? Ela tem... Pronto. Você tá maquiada? Tô, sim. Maquiada, né? Então, gente, a gente vai tirar a maquiagem dela, tá bom? Mas aqui, ó, já se vê que ela... Não sei se vocês estão aí. Desculpa aí, viu, colega, botar um defeitinho em você. Mas a gente tem que... Estamos em análise, né? A anamnese. Então, vamos lá. Nossa amiga, gente, ela tem uma olheira bem profunda, inclusive hiperpigmentada. Estão vendo que a olheira dela... Ela tá maquiada, mas dá pra ver que a olheira dela, né, tem um pigmento. Ela tem aqui, ó, bastante pés de galinha já, né? Tem também, ó, tá vendo essa ruguinha aqui, né? Ao redor da boca. Então, ela já tá aqui num processo de envelhecimento. E ela também tem uma hipercromia aqui na maçã do rosto, tá bom? Mas a gente vai ver mais coisas depois que tira a maquiagem. Você sabe de maquiagem, né? As coisas são diferentes. Vamos preparar aqui, gente, mas você pode ir deitando, tá bom? Pode tirar foto, Cris. Agora eu gosto de tirar... É melhor tirar a maquiagem e a gente tira a foto. Eu
Eu vou ser indelicada agora, vou perguntar a idade da nossa modelo. 37. 37. Então, gente, vejam que ela não está assim numa idade tão avançada, né? Ela tem 37. Vou botar a touquinha nela. Caso do envelhecimento jovem. Que eu começou a aparecer algumas coisas na minha pele de acne e eu fui tratada com hidroquinona desde cedo pelos dermatologistas. E aí de lá pra cá, nessa brincadeira de tentar arrancar mancha, a minha pele só ficou pior. Pois é. Vocês viram como é o histórico dela? O que é que ela fez uso? Todo mundo conhece os efeitos da hidroquinona, gente? Os deletérios, pelo menos, né? Então, o que é que acontece? A hidroquinona, ela é, inclusive, proibida já em muitos países, como, por exemplo, Estados Unidos, né? Japão. Mas aqui no Brasil, por enquanto, né, não é permitido. E o pessoal utiliza, assim, praticamente para tudo, né? Qualquer hipercromia, veja que é um tratamento... Ela tem um problema tinha um problema com acne e receitaram para ela hidroquinona, né? Eu, por exemplo, na minha análise, é uma coisa muito forte para ser utilizada por uma pessoa, né, tão jovem e principalmente que não tinha uma hipercromia dessa que ela está falando. Pelo jeito que ela falou, era apenas hipercromias. Manchinha de acne. Manchinha de acne. Cicatrizes de acne. Assim, gente, se forem tirar fotos minhas, vídeos, me marquem, viu, pra eu ver. Você sabe que o povo diz que eu sou a pro mais blogueira da minha série. Então, se tirarem fotos, vídeos, me marquem pra eu ver, senão eu não vejo. É assim, Cris. Vamos lá, gente, vamos começar, tá? Então, vou tirar aqui. Vocês perdoem eu estar com a máscara um pouquinho mais baixa, mas é para poder vocês ouvirem o que eu tô falando. Vou colocar. Isso. Tira esse álcool também, por favor. Vamos lá. O protocolo que eu vou seguir é esse que vocês estão vendo, que é um protocolo ortomolecular, tá? Então, a gente sempre começa preparando a pele, tá, gente? E a gente começa preparando com água termal tonificante. Gente, só essa água termal, ela já tem um poder bem legal. Por quê? Ela tem aloe vera, né? Vocês sabem que a aloe vera é um ativo hidratante. Ele atrai água para a pele. Além dos oligoelementos que uma água normal, né? Uma água termal teria. E ela também tem camomila, né? Então, a camomila também é calmante, hidratante e peptídeos de Cooper, que são o quê? Precursores de fatores de crescimento, que são fatores que estimulam a produção de colágeno. Então, a gente já começa tratando bem da nossa cliente com água termal, tá bom? Vou pedir para você fechar o olhinho, tá? A gente borrifa mesmo. Eu normalmente não borrifo, gente, mas aqui a gente precisa borrifar direto no rosto do cliente, tá? Pode fechar bem o seu olhinho. Não vai. Agora eu vou usar o BioClean, tá, gente? Ele é um sabonete esfoliante. Ele tem extrato de algodão, extrato de hortelã, vitaminas, minerais e cristais de quartzo. Então, nesse protocolo, eu não tenho, por exemplo, nenhum tipo de ácido agindo sobre a pele. Então, mesmo que a minha cliente aqui, ela tivesse, né, em tratamento com um outro ácido, eu poderia utilizar a linha normalmente, tá?
Tô fazendo para tirar sua maquiagem. E já também limpando o rosto, tá? Vocês vão achar uma coisa bem diferente nesses protocolos. Vocês vão ver que, tirando o sabonete, a gente não tira mais nada. A gente só coloca coisas na pele, tá? Então não estranhe, porque nessa linha, o que é que acontece? Tudo que foi projetado nela foi projetado para permear. Então ela entra, né, tudo entra e vai até a derme, com exceção da máscara, que vai até a epiderme, tá bom? Então aqui a gente já tem aqui, ó. Já estamos retirando aqui a maquiagem dela. As hipercromias já estão aqui, ó, dando as caras. Vocês conseguem ver daí? Porque o tempo já está ficando, né, mais escuro. Isso. Vou acabar de tirar aqui, pra gente poder tirar o antes dela. Inclusive é normal sentir uma ardênciazinha, viu? Por causa dos cristais de quartzo. Inclusive, gente, uma coisa, eu vou pedir pra minha modelo levantar para tirar esse antes e depois, tá bom? Por que, Gisela, você vai pedir para ela levantar? Porque é o certo, gente. Tá? Posição ortostática mesmo para você fazer uma foto de facial. Aqui, porque a gente vai ter a ação da gravidade, né? Então a gente vai conseguir ver as rugas dela. Então eu vou pedir para você levantar rapidinho. Tá? Tá ardendo, olha? Pode ser sentado. Viu? O rímel faz essas coisas. Pode ser sentado. Você que tá aqui? Não, você mede bem. Você mede bem, volta na mesma altura, tá? Dessa mesma altura que você tirar, você vai tirar de novo. Inclusive, dica para as avaliações faciais de vocês, viu, gente? Tire sempre do mesmo ângulo, no mesmo local. A claridade aí é ruim. E de preferência, tá? Com fundo branco. Aqui a gente não tem essa possibilidade porque é um evento, mas se vocês puderem fazer isso, melhor, tá? Pode tirar foto dela? Já tá tirando aqui. Não, pode fazer normal, assim como ela tá. A Lisa tá sorrindo. Isso é cara de triste? Então vamos lá, gente. Então, essa jovem está com a pele glicada, né? Com a pele desvitalizada. O que é que a gente vai fazer? A gente vai começar. Já preparei a pele dela, tá? Com água termal, BioClean. Agora eu vou colocar o Biotox, tá? Ele é um produto que ele tem a finalidade de ser detox. Ele tem extratos vegetais, banhos de minerais, vitaminas B5, niacinamida. Então, ele faz um detox completo na pele. Por que é importante, Jussiara, fazer detox? Porque hoje em dia a gente tem uma série de substâncias que intoxicam nossa pele, né? Não só o que a gente já conversou aqui sobre glicação, etc., mas a gente também tem os xenobióticos, né? Por exemplo, os petrolatos. Então, tudo isso faz com que, às vezes, a nossa pele, ela reaja. E no caso dela, ela ainda utiliza ácido. Tem quanto tempo que você não utiliza ácido? Já tem acho que uns 7 anos. Depois que eu entrei na estética, eu fiquei com raiva. E aí eu disse, eu não uso mais. Porque eu fui entender um pouco do que estava acontecendo. Eu também fui assim, também fiquei chateada, né? Então, gente, a partir daqui eu já apliquei o produto Detox, tá bom? E eu vou começar a aplicar os minerais quelatados. Qual é a intenção dos minerais? É a gente aumentar a densidade da pele. E sem falar que alguns desses minerais têm efeito clareador. Principalmente cobalto, manganês e germânio. Além disso, a gente tem silício e selênio, né, que são minerais que trabalham na produção de colágeno e elastina na pele. Então, eles vão dar sustentação para essa pele. Mas à medida que eu for colocando,
eu vou mostrando para vocês. Primeiro eu vou colocar o ferro, tá? Eu gosto de iniciar com o ferro porque o ferro, gente, ele é um mineral que ele se liga à hemoglobina do nosso sangue e ele carrega oxigênio. Então essa pele, a gente está trazendo aqui junto com ele o oxigênio para nossa pele, tá? A gente vai deixar essa pele hoje fantástica, linda, tá? Então, estou colocando ferro. A gente aplica um por um até total absorção, tá? É assim que ele funciona. Então, você tem que aplicar um por um. Não adianta você fazer um blend, por exemplo. Pode ser uma pergunta. Não sei se é uma pergunta que algumas pessoas têm. Falam assim, posso fazer um blend? Não. Você aplica um por um até a permeação da pele, tá? Então, ó, permeou. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui o silício, tá? Como vocês sabem, hoje em dia, a maioria dos produtos anti-envelhecimento tem silício orgânico, porque ele ajuda, né, lembra que eu falei que a gente tem os fibroblastos e que eles viram fibrócitos? Um dos minerais que fazem com que o fibrócito vire fibroblasto é o silício. Então ele consegue fazer esse papel, né, ajudar essa pele a desculpa, gente. Ele consegue ajudar a pele, né, a voltar a produzir fibroblastos. Depois do silício, eu vou utilizar o selênio. Selênio também é um dos minerais mais importantes, porque ele é antioxidante, tá? A ação dos antioxidantes já é bem conhecida, gente, nas hipercromias. É preciso que a gente trabalhe com antioxidantes para parar o processo de oxidação que os radicais livres promovem, né? E também os processos de glicação e envelhecimento. Então, selênio. Tá tudo tranquilo aí, colega? Ela tá quase dormindo aqui, segundo ela, tá? Tá feliz da vida. Eu vou aplicar o selênio e agora vou aplicar o germânio. Gente, o germânio, ele é um mineral que tem a função, já a função natural dele, ele é clareador, tá? Então, a gente já vai aplicar aqui, dá uma ênfase aqui nessas maçãs do rosto dela, tá bom? Então, ela está me perguntando, fazendo uma pergunta interessante aqui, ó. De quanto em quanto tempo eu posso fazer um tratamento desse no cliente? Uma vez por semana, tá? E o home care, ela vai utilizar os produtos dela em casa, tá bom? Normal, todos os dias, 2 vezes ao dia. Pela manhã e à noite, tá? E não se descuidar, claro, da proteção solar. E por último, o cobalto, que também é um mineral que ajuda no clareamento da pele. Vejam que eu só estou permeando o produto, né? A pele chupa o produto inteiro, não fica nada na superfície, tá, gente? Porque não é a intenção do produto que ele fique na pele. A intenção é que esse produto penetre e que ele chegue até a derme, que é onde a gente quer que ele vá e faça a transformação que ele precisa fazer, né? A gente quer que ele ative os fibroblastos e que a gente tenha menos fibrócitos, tá? Agora, já apliquei todos os minerais. Vou aplicar um produto... Oi? Não veio manganês. Mas no caso aqui, ó, como a gente tem todos os minerais dentro da água termal, né? E a gente também tem dentro dos outros produtos que vão ser aplicados, então a gente também tem a ação desse mineral acontecendo aqui, tá? Esse produto mesmo que eu vou colocar nela, né, o Bioface, ele tem 4 minerais. Ele tem germânio, silício, ferro e zinco. Então ele é fantástico para
tratamentos anti-envelhecimento. Quanto eu vou usar, gente, dele? Um pump, tá? Um pump só. Ela viu a quantidade aqui, bastante, né? Então não precisa de muita coisa. O produto rende que é uma beleza. Vou também colocar na pele até a total permeação, tá? E após ele, a gente coloca a Biomask, tá, gente? Uma coisa interessante dessa máscara é que ela não é uma máscara que a gente coloque e que a gente, de certa forma, retire da pele. Como eu falei para vocês, todos esses produtos foram desenvolvidos para permeação. Então, a gente vai ter aqui a Biomask. O que é que essa Biomask tem? Então, ela tem argila branca, aloe vera, ou seja, tem babosa aqui dentro, tem colágeno já na máscara e tem dolomita. Tem muita depiladora aqui, não tem? Pois é. Esse protocolo que eu estou apresentando a vocês, gente, vocês também, claro, além de utilizar, né, para fazer tratamentos faciais, vocês podem fazer tratamentos, por exemplo, como de clareamento, de virilha, axila, em qualquer local, tá? Porque a síntese, tá, da melanina, ela ocorre da mesma forma em todos os lugares. A única diferença é que na virilha e na axila, a gente vai ter uma propensão maior ainda, tá, ao escurecimento do que em determinadas áreas. Mas pode ser utilizada, tá, gente? Tranquilo. Após o quê? Então, após a depilação, no mesmo dia, eu não aconselho, tá? Então, o que é que você tem que fazer após a depilação? Se você quiser utilizar água termal, é bom porque acalma a pele. Tudo depois da depilação tem que ser calmante, tá? Porque a pele ali, ela tá irritada, você agrediu ela. Você puxou ali, né, o pelo, fez uma agressão. Então, tem que dar um tempinho para a pele, para ela se recuperar. Agora, após uma semana que você fez a epilação, aí sim você pode fazer, né, o protocolo de clareamento tranquilo, tá bom? Geralmente essa cliente não vai voltar para você antes de 15 dias, muito raramente, né? Eu acho que é difícil alguém ter essa quantidade de pelo para voltar antes de 15 dias. Gente, eu normalmente eu deixaria essa máscara agir de 15 a 20 minutos. E vocês veriam que a máscara iria praticamente sumir no rosto dela. Quem já trabalha com a linha bioortomolecular sabe que a máscara some. A pele chupa a máscara. Como a gente não tem todo esse tempo disponível aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a retirada dessa máscara, tá? Que é a forma que vocês vão fazer lá também. E vocês vão fazer uma espécie de gomagem, tá? Então, vocês vão, ó, fazer isso. Quando ela estiver mais sequinha, vocês vão começar a esfoliar essa pele e fazer uma espécie de gomagem, até a máscara sair completamente do rosto, tá bom? Então, aqui eu vou fazer com que ela, uma pequena gomagem, vou ter que tirar um pouquinho dela, tá? Não vou poder deixar o tempo todo que a gente deveria. É porque o nosso horário já está aqui estourando, né? O ideal para deixar é de 15 a 20 minutos, tá? E depois você vai fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui. Você vai passando a mão. E a máscara, como ela já vai estar mais sequinha, ela vai começar a sair sozinha, tá? Como eu não vou poder deixar esse tempo todo, então a dela eu fiz uma gomagenzinha. E agora eu vou retirar. Eu vou retirar com água termal, tá bom?
Oi? Então, gente, ó, eu não sou aquela pessoa que vou falar assim pra vocês. Façam 10 sessões, né? Todo mundo fala isso, faça 10 sessões. Hipercromia, primeiro que a gente não pode prometer muito, tá? A gente nunca cria assim uma expectativa muito grande do relação, né, do cliente em relação ao tratamento, a gente evita isso. Mas eu aconselho um tratamento médio de 12 semanas. Ou seja, às vezes até no mesmo dia. Eu vou fazer aqui nela, vocês vão ver se tem diferença, tá? E olha que eu não fiz o tratamento todo como deveria fazer. Não deixei a máscara o tempo que deveria deixar, tá bom? E aí vocês me contam. Inclusive vou deixar até sem o protetor solar um pouquinho para vocês verem. Daí quando a gente descer, a gente aplica o protetor solar, viu, coleguinha? Porque eu quero que vocês vejam o resultado. O resultado seria muito melhor, claro, se eu tivesse deixado a máscara por mais tempo. Tá. Pronto. Pronto, gente. Nossa modelo está pronta. Com menos tempo do que eu gostaria. Mas, enfim, vou pedir para ela levantar. Que é para vocês olharem a pele dela. Obrigada, viu, Maninho? Pode abrir o olho. Vocês lembram que ela estava aqui com a olheira bem pigmentada? Conseguem perceber a diferença de cor de antes? Eu consigo, né? Porque eu estava de perto. Não é querendo induzir vocês ao erro, não. Podem ver também aqui ela ganhou já, gente, uma densidade de pele com tão pouco tratamento, tão rápido, aqui, ó, nessa área dos olhos. Veja que a olheira estava profunda, né? Eu dei uma caprichada bem na olheira e também aqui um pouquinho nas hipercromias dela. E veja que até o sulco nasogeniano dela, né, aqui próximo à boca também, nesse músculo orbicular do olho, ele deu uma melhorada. Então, assim, como eu falei, não deixei a máscara o tempo que deveria deixar, mas se tivesse deixado, ela teria um resultado muito melhor ainda, tá? Por causa do nosso pouco tempo. Mas, enfim, obrigada, modelo. Lá embaixo coloca o seu protetor solar, viu? A gente vai tirar foto do antes e depois. Mas, desde já, gente, eu agradeço vocês. Deixa eu pegar aqui meu negócio. Agradeço vocês pela atenção, tá? Vocês são maravilhosas. Eu tô vendo que estão com cara de sono, né? Todo mundo cansado, mas resistiram até essa hora. Então, gente, muito obrigada pela atenção. Parabéns pela coragem e pelo susto de estar aqui, tá? Prazer falar pra vocês.